Boa noite, galera do YouTube. Sejam bem-vindos novamente aí pro canal RD Código. Ah, Hoje eu venho trazer aí para vocês mais uma dica, mais um código que eu escrevi aí para a plataforma Arduino, onde o meu intuito é ler a tensão de um potenciômetro, como está exemplificado aqui nessa imagem, e conforme o nível dessa tensão, eu acenda ou eu apague o LED aqui. Fazendo assim a leitura de tensão pela entrada analógica do ATM328P, ou seja, o pino A0 aí para quem desenvolve, para quem tem a plaquinha do Arduino Uno. Eu utilizei a entrada A0 para ler a tensão DC vinda do terminal do potenciômetro. Então, conforme eu vou rodando, né, o eixo do potenciômetro, eu vou variando minha tensão DC aqui desse ponto. Porque conforme ele vai variando a resistência, conforme o giro, ele vai variando a tensão DC aí, aumentando ou diminuindo. Aí, com base nesse número, eu vou tomar uma decisão de acender ou apagar esse LED. Como eu fiz um código aí bem simples, galera, para esse vídeo eu não vou fazer uma gravação de demonstração prática. A ideia aqui é mostrar para vocês de forma objetiva aí a ideia que eu tive no código, beleza? Mas para intuito de curiosidade, a única coisa que eu fiz de diferente aqui na minha montagem prática foi que eu utilizei o Digital 7 para apagar ou acender o LED, mas isso é irrelevante para o código que eu vou mostrar para vocês. E conforme eu vou lendo essa tensão aí do potenciômetro, eu vou imprimindo aqui no monitor serial da Arduino IDE a tensão vinda do potenciômetro. Então, conforme eu vou variando ele aqui, ó, a cada 1 segundo eu vou fazendo a leitura de tensão e com isso eu vou imprimindo isso no monitor serial, beleza, galera? Vou pegar aqui o código. O código, então, como de costume, eu criei um cabeçalho, né? Então, colocando meu nome, Rafael Dantas. Objetivo: ler a tensão DC vinda do potenciômetro interligado à entrada analógica do ATM 328P, que, como eu falei para vocês em vídeos anteriores, ele é o microcontrolador que está embarcado na plataforma Arduino. Aqui eu coloco uma data, né? Eu tô seguindo o padrão aí de colocar mês e ano. E vamos lá para as definições. Galera, como a plataforma do Arduino e o próprio ATM328P tem outras entradas analógicas, eu criei um define, onde se eu quiser, eu possa vir aqui e mudar para uma outra entrada analógica. De repente eu vou usar o pino A0 para alguma outra coisa, ou eu prefira usar aí a entrada analógica 1, eu venho aqui e mudo. Que é uma dica que eu dou para vocês aí, para não ter que ficar aí mudando nos pontos do código, né? Quando você cria o define, você já muda aqui e ele já muda automaticamente em todos os lugares que você escreveu aí canal, porque ele já vai reconhecer que o canal está atrelado ao pino que você declarar aqui. Como eu falei para vocês, eu estou utilizando o Digital 7 para apagar ou acender o LED, mas se vocês quiserem mudar, é só mudar aqui também. E aí eu criei dois defines aqui para ser o limite de tensão que o LED vai acender, então 2 volts. Coloquei o ponto porque eu vou fazer uma comparação com uma variável float. Então eu coloquei o limite mínimo e máximo, criando assim um range que o LED vai trabalhar. Então eu quero que o meu Arduino acenda o LED quando a entrada analógica estiver lendo do range
de 2 volts até 4 volts DC. Se a tensão variar para cima da tensão de 4 volts, eu quero que apague o LED. E se ela diminuir para baixo de 2 volts, eu quero que... Opa, perdão. Se ela diminuir para menos de 2 volts, ela também apaga o LED. Então eu só quero que ele fique aceso nos valores de tensão entre 2 e 4 volts. Para esse código eu não precisei de variáveis globais. Precisei aí de uma função auxiliar que eu dei o nome de valor de tensão, que é a função que eu vou pegar a taxa de variação em bits que eu estou lendo na minha entrada analógica e transformar isso para um valor em ponto flutuante de tensão. Porque a entrada analógica do Arduino ela consegue ler valores de 0 a 1023 em binário. E a gente tem que transformar esse 0 a 1023 ao valor de tensão que a gente está lendo. Lembrando aí que essa entrada 0 tem uma resolução de 10 bits. Inicia aqui a comunicação serial para usar o monitor serial, né, em 9600 de baud rate. Claro, o LED 0 como uma saída e manda ele para 0. Escrevo lá para o meu usuário leitura volts e aqui, galera, chamo a minha função que vai ler aí o meu valor de tensão oriundo do meu potenciômetro. Então o que eu pensei aqui para essa função? Primeiro eu crio uma variável local do tipo float, crio uma variável do tipo int, que é a variável que eu vou utilizar para ler diretamente o valor em binário que está sendo lido pelo meu canal ADC, né, pelo meu periférico ADC. Lembrando que esse valor vai variar de 0 a 1023, então por isso que eu declarei do tipo unsigned int. E aqui cria uma variável para o laço do for. Quando a gente trabalha com o canal analógico, quando a gente trabalha aí com a leitura de algum sensor analógico, leitura de potenciômetro, leitura aí de algum transdutor, devido a alguns ruídos do nosso circuito eletrônico, alguns ruídos da própria entrada analógica do Arduino, pode acontecer, galera, de a gente ter alguns erros nessa leitura. Então, e principalmente se a gente estiver trabalhando com grandezas que demorem para se estabilizar, como por exemplo a temperatura, a pressão. Então, o que eu aconselho a se fazer nesses casos? Eu sempre aconselho a fazer um filtro do valor que a gente está lendo. Aí, como assim? O que eu pensei aqui, né? Eu usei a estrutura for para fazer basicamente aí 60 leituras, porque esse for aqui ele vai de 0 até 59, né? Minha variável i. Então eu quero que ele, contando com a leitura 0, ele faça 60 leituras. E dessas 60 leituras eu vou salvar dentro da minha variável leitura. E aí, ao final dessas leituras, né, em binário, eu faça a divisão por 60. Ou seja, eu faço uma média das minhas leituras. Porque de repente, se ele tiver algum ruído, alguma coisa assim, em alguma das leituras, eu consigo pegar um valor mais preciso. Lembrando vocês novamente que esse valor que eu estou lendo aqui pela função analogRead, ele é um valor que vai variar de 0 a 1023. Então, lembrando, para cada 1 bit que essa função retorna, ela indica que o canal leu 4,8 milivolts. Então, 1 bit aqui equivale a 4,88 milivolts. Após isso, eu faço a minha divisão das 60 leituras, né? Então eu tiro a minha média aqui. E aí, galera, eu
E aí, galera, eu faço aí mais uma regrinha de 3 para pegar o valor em tensão. Eu sei que o meu valor máximo aqui, que eu tô lendo no canal analógico, em binário é 1023. O que indica que quando tiver 1023 bits lidos no meu canal analógico, né, o valor 1023, eu vou estar lendo 5 volts. Porque a entrada analógica dos microcontroladores em geral, ela consegue ler tensões de 0 até 5 volts. Então ela não consegue ler uma tensão maior do que 5 volts. E para uma entrada analógica onde a minha resolução, né, é de 10 bits, isso indica que quando tiver o valor 1023 no registrador ADC, eu vou estar lendo 5 volts. Então o que eu faço? Eu pego lá minha variável leitura, que já está com o valor em bits, que eu li após fazer o meu filtro, e ela vai equivaler aí ao meu x, né? Vai equivaler aí ao meu número em volts. Então, se eu multiplicar isso aqui em cruz, né, fazer a leitura vezes os 5 volts e dividir pelos 1023, eu vou ter meu valor, meu número em volts que eu estou lendo pela minha entrada. Que eu faço então? Primeira coisa, como leitura é uma variável do tipo unsigned int, eu tenho que converter ela para float. Então eu faço o que na linguagem C a gente chama de caching, converto o conteúdo dela para float, faço vezes os 5 volts, divido pelo meu valor da minha resolução da entrada analógica e pronto, galera. Aqui na variável volts eu já vou ter o valor em volts que eu tô lendo na minha entrada DC. Então, por exemplo, se a minha entrada analógica estiver lendo 512, o valor de 512 bits, eu sei que ela vai estar lendo 2 volts e meio. Um exemplo. Dado isso, eu retorno aqui para minha função de serial print e mando imprimir o meu valor de tensão. Escrevo volts na frente, né, para sair aqui bonitinho para o usuário. O volts aqui na frente. E aí, galera, que entra a minha parte de comparação do código. Eu falo pro meu microcontrolador, ó, se você, aqui eu chamo novamente a função valor de tensão, que vai me retornar em volts. Aí eu falo para ele, se você estiver lendo um valor que ele é maior ou igual ao meu limite mínimo, que no caso aqui são 2 volts, e esse valor é menor ou igual ao meu limite máximo, eu quero que você acenda o meu LED. Então, se o valor for de 2 volts a 4 volts, ou seja, é um valor maior ou igual ao limite mínimo ou e menor ou igual ao limite máximo, eu permito que acenda o meu LED. Se eu ler na minha entrada analógica qualquer valor que não esteja dentro desse range, eu mando apagar meu LED. E aí, após essa tomada de decisão, eu dou um delay de 1 segundo para uma nova leitura e volto aqui para o meu loop. Com isso, galera, conforme eu vou variando minha tensão, como vocês podem ver aqui no monitor serial, eu vou convertendo para volts e vou atualizando o valor que eu estou lendo para os usuários. E ó, quando eu estou no máximo do potenciômetro, eu consigo ler os 5 volts. Vou diminuindo. Olha lá. Conforme eu vou mexendo aqui no potenciômetro, no, no eixo dele, eu vou aumentando ou diminuindo minha tensão. Por esse vídeo é só, galera. Espero que vocês tenham gostado aí da dica. Lembre-se sempre que for mexer aí com o canal com sensores analógicos, transdutores analógicos, usarem filtro no código de vocês, deixar um código bem organizado com a função. Quando a gente vai ler grandeza, seja tensão, temperatura, pressão, a gente precisa de variáveis do tipo flutuante, então lembre-se sempre de fazer essa conversão aí certinha. E é isso aí, galera. Obrigado
e até a próxima.